E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Passando aqui para contar uma coisa e também uma ideia que eu tive a partir dessa coisa, que é minha última mudança. Minha última mudança foi ótima, né? Assim, porque, gente, foram 4, muitas pessoas aqui já sabem, mas, né, para quem não sabe, eu me mudei novamente de casa nos últimos dias. Hoje, na gravação desse vídeo, tá fazendo exatamente 15 dias de mudança. E aí, essa foi a 4ª mudança só desse ano, entendeu? Então, assim, uma mudança já é um processão, já é intenso, já é muito movimento, já é bastante coisa para administrar. 4 vezes, né, pela 4ª vez, já é, né, o auge dentro de um, por exemplo, para mim, né, que não estava preparada de forma alguma, estava zero preparada, nem emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, nenhum tipo de mente eu estava preparada para tanta mudança, para tanta coisa, para tanto movimento. Então, assim, 2024 até agora foi muita instabilidade, movimento, mudanças. Foi assim, um fluxo que eu não estava preparada para lidar. Né? Porém, muitas vezes eu parava para refletir e me questionar, né? Tipo, poxa, por que tudo isso? Eu queria só fazer uma única mudança e ficar quieta e estabilizar. E aí, como numeróloga também, que sou, tive que me recordar de que eu, no meu ano particular, no ano pessoal, eu estou no período de número 5, de vibração 5, que tem tudo a ver com essa questão das mudanças, da instabilidade, da intensidade, do movimento, né, de um fluxo que às vezes sai também do controle. Então, e várias vezes eu tive que me recordar disso, porque a maior parte do tempo eu briguei com o processo. Tipo, poxa, vou ter que mudar de novo, poxa, tá acontecendo tal coisa, vou ter que mudar outra vez, aí tem isso, pô, não tá legal, vou ter que mudar de novo. Então, até eu entender que, não, tá aceita, sabe aquela coisa aceita que dói menos? Tipo isso. Tive que entrar nessa onda para poder processar melhor. E então, comecei a pensar, aí nessa última mudança, com as graças do universo, foi uma mudança benéfica, foi a melhor mudança, né, até agora, porque assim, realmente vim para um lugar mais barato, mais organizado, com um espaço adequado para os meus bichinhos, que, né, sou eu e eles aqui. Então, assim, né, um ambiente mais aconchegante, mais confortável, embora eu ainda esteja sem onde sentar, sem um monte de coisas, mas aos poucos reconstruindo, né? Que era o intuito desde o início do ano, fazer uma única mudança, que era uma mudança de cidade, para recomeçar a minha vida depois de tudo que rolou no ano passado. E então, recomeçar, né? Reestruturar, reorganizar, mas aí eu tive que cair na real, né? De que ano 5 não é o momento de reestruturar nada, pelo contrário, estrutura é coisa dos ciclos de vibração 4, que no meu caso foi o ano passado, que eu também tinha montado, organizado casa e tudo, mas enfim, todo o processo que rolou, né? Da perda da Nuri e tudo, então assim, eu tive que desfazer de muitas coisas que eu tinha começado a construir, esse ano foi, né? Teve que revirar tudo, mudar tudo. Então tive que aceitar, não, o processo é esse mesmo, né? Deixar fluir e seguir com isso. Aí a partir disso, nesse momento que agora eu tô nessa casa mais organizada, reconstituindo as coisas aos poucos na minha vida, na minha casa e tal, que os bichinhos estão confortáveis finalmente, né? Eu pensei de fazer uma coisa que a princípio para me ajudar, né, no meu processo pessoal, mas que eu creio que possa ajudar outras pessoas também nos seus processos pessoais, independente do momento que esteja vivendo. Que seria o que eu pensei? Ao invés de, tipo assim, todo ano, ainda mais que tá chegando no final do ano, a gente já começa com aquela coisa, o que eu fiz esse ano, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, vou passar tal coisa pro ano que vem, ano que vem eu faço, o que eu quero fazer ano que vem e tal. E se, ao invés de ter um planner de um ano, eu vou planejar tudo para um ano, o ano que vem, que às vezes a gente se perde, coloca um monte de coisa para fazer no ano e não consegue fazer nada daquilo, porque era um monte de coisa e a gente fica se cobrando, se sentindo mal porque não fez, né? Então, e se a gente alinhar, né, o nosso momento de vida com os nossos propósitos, os nossos intentos, o que a gente tem vontade de fazer, o que a gente precisa fazer também na nossa vida, de acordo com a numerologia. Né? Porque desde o meu último ano 9 eu tenho reparado em toda essa influência, né, numerológica em cada ano que eu fui passando, coisas que aconteceram, que foram marcantes. Então, por exemplo, quando eu passei por esse período de ano 9, que foi em 2019, inclusive, foi o ano, o 9 tem a ver com conclusões, com encerramentos, e também com intensidade, entre outras coisas. Mas nesses aspectos que foram mais marcantes para mim, foi justamente o ano que eu concluí faculdade, foi o ano que eu encerrei um casamento, foi um ano de muita intensidade também, então assim, tinha tudo a ver. Né?
Aí coincidência? Não, é sincronicidade. A gente não está aleatório no universo, existem as sincronicidades. E aí o simbolismo dos números ajuda a entender algumas dessas sincronicidades. Então quando eu entrei no ano 1, que foi o ano seguinte, foi o ano onde eu comecei a voltar mais para uma identidade individual, para, né, uma busca de quem sou eu, né? Assim, foi todo um processo de autoconhecimento, autodescoberta, viajar sozinha, né? Foi o ano que eu comecei o mochilão e vim parar aqui na Bahia. E aí no ano 2 foi o ano dos relacionamentos, né? Foi o ano que eu entrei num relacionamento afetivo, propriamente dito, praticamente casei de novo, porque passei a morar junto e tal. No ano 3 foi o ano que eu tive o início da gestação da Nuri, né? No ano 4 foi o ano de voltar a ter uma casa e montar essa casa, uma certa estrutura sendo formada ali, né? Porque recebi uma criança e tal. Mas, né, como alguns de vocês também já sabem, tudo se reverteu, aí perdi a Nuri no parto e foi todo aquele processo de luto. Tem sido, né? Porque, enfim, é uma coisa que é muito complexa de comentar. Mas, e aí veio esse momento agora, ano 5, ano de mudança, de movimento. Mas eu acreditava que o quê? Eu ia fazer uma única mudança, tá, já ia ser bastante coisa, porque eu ia mudar de cidade. Eu tinha prestado um concurso nessa cidade que eu tô. E aí eu estaria num novo trabalho, numa outra área, numa outra coisa, assim, já ia ser mudança o suficiente. Mas eu não imaginava todo esse movimento de trocar 4 vezes de casa e, né, ficar totalmente instável. E aí tinha né, por conta de tudo, né, da gestação, uma série de questões de saúde também, eu estava como beneficiário do Bolsa Família, perdi o benefício nessa troca de cidade por conta de burocracias. E aí fiquei, né, assim, já não estava muito estável, porque ninguém consegue viver de verdade com R$ 600, mas assim, é uma ajuda, né? Então eu fiquei no zero, e um monte de necessidade, um monte de situação, um monte de perrengue. Então, assim, foi um ano realmente dos dois polos, né? O positivo e o negativo do 5 ali, permeando o meu ano. E agora eu tô começando a sintonizar com o positivo desse número. E com tudo isso eu pensei, poxa, porque se eu tivesse, não, mas assim, daqui pra frente, né, que eu tenho uma intenção de estruturar minha vida, de recomeçar minha vida, reconstituir coisas da minha vida, daqui pra frente ter um planejamento mais alinhado com essas energias, com essas sincronicidades, com esses simbolismos, né, com essas vibrações, como queiram chamar, porque uma visão muito particular também. Mas assim, por que não sintonizar, por que não usar esse conhecimento, esse estudo, de uma forma mais inteligente, para aplicar de uma forma também mais prática na vida, na minha vida, na vida das pessoas, para facilitar, né? Porque na verdade a gente não tem o controle de tudo, aliás, a gente tem controle de pouca coisa, de quase nada. A gente acha que a gente controla uma coisa. Mas assim, pelo menos pra gente compreender o que está acontecendo, né? Então, assim, nossa, esse ano tá muito louco. Ah, o que é mesmo? Ah, eu tenho essa e essa questão na numerologia. Assim, vou falar da numerologia, que é mais a minha área, mas para quem tem conhecimento aí da astrologia, de outros conhecimentos, né, entender e aí usar esse conhecimento também no sentido de o que eu faço com isso. Como aproveitar de uma forma melhor e não ficar batendo cabeça, dando muito ponta de faca com aquilo que está acontecendo. Então, a ideia é o quê? Fazer um planner não perpétuo, mas assim, um planner a longo prazo, né? Desse ciclo de 9 anos, porque na numerologia pitagórica, a numerologia moderna, considera os ciclos numéricos de 1 a 9. Então, tudo começa, obviamente, no ano 1 e chega até o ano 9, que termina o ciclo dos 9, volta para o 1. Então, a gente tem, assim, de 9 em 9 anos, essa renovação completa da vida, né? Porque cada número vai ter ali as suas influências, os seus significados, os seus simbolismos e tudo mais. Então, por que não fazer um planner ligado à numerologia de todos esses anos? Então, por exemplo, e aí oferecer para as pessoas, independente do ano que elas estejam. Então, por exemplo, eu estou terminando agora em 2024 o ano 5 e no ano que vem eu vou entrar no ano 6. Né? Então, o que é essa transição, o que é essa mudança? Qual é o foco do ano 5, qual é o foco do ano 6? O que é positivo, o que é negativo? As áreas da vida, o que influencia para cada área da vida? Essas vibrações, essas informações. Então, assim, esse tipo de informação e também de forma que a pessoa se organize. Tá, o que eu quero pro meu ano que vem? Sei lá, por exemplo, às vezes a pessoa quer se casar. E aí o ano que ela quer casar, ela tá justamente num ano 9, que é um ano de encerramentos, né, ano de começar nada, ou então tá no ano 1, que é o ano de individualidade, né, não é um momento de parcerias, é um momento
mais solitude, mais independência, de coisas mais assim, né, individuais. Né? E aí, como que a gente se planeja dentro disso, dentro dos meses, né? Porque também tem isso, né? Os meses pessoais também e tal. Então a ideia é fazer um planner que a pessoa fala, de repente às vezes não dá pra deixar, tá? Não, já tá marcado, não tem como não fazer isso nesse período, que não é favorável. Tá, e aí como que você consegue neutralizar aquela questão que não é tão favorável, né? Então assim, é mais uma questão assim de consciência, de trabalhar a nossa consciência sobre o momento que estamos vivendo, né? E principalmente desmistificando muitas coisas, né? Porque às vezes as pessoas passam, e também atendendo com a cartomancia, com baralho e tudo mais, nossa, acontece muito, é muito comum as pessoas chegarem na mesa de jogo já com aquele discurso de, tem alguém que fez alguma coisa pra mim, pergunta se tem trabalho, se tem magia, se tem alguma coisa, porque não é possível, tá tudo acontecendo, não tá acontecendo isso, isso e isso. E aí quando eu vou ver a numerologia do ano que a pessoa tá, tem a ver com o ano que ela tá. Às vezes tem a ver com o caminho de vida dela, com a missão que ela tem nessa vida. Então, assim, já desmistifica muita coisa e a gente achar que é coisas externas. A gente, nos próximos dias aí, vou colocar em detalhes o que é, como é que funciona, quanto custa, etc e tal. Né? E aí a gente vai se conversando nesses assuntos aí de sincronicidades, numerologia e tudo mais, viu? Melhora de vida, etc, etc. Beijos.